TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira, 12 de abril. Hoje daremos destaque à autossabotagem. Como vencer? Quais são as causas? Tudo isso vamos debater aqui no programa de hoje. Além disso, o balcão da Prefeitura de Petrópolis disponibiliza 29 oportunidades nesta semana. As candidaturas podem ser feitas pela internet. Divulgado pelo Sindicato de Bares e Restaurantes, o setor apresentou um aumento de 14,4% em 2022, o que apresenta uma leve retomada econômica após a pandemia. Além disso, a Polícia Federal deflagrou uma operação que visa investigar ações e fraudes dentro do Programa do Financiamento Estudantil, o FIES. Além disso, vamos divulgar também as oportunidades de emprego que são disponibilizadas em 3 dias. As candidaturas também devem ser feitas pela internet. O diálogo com o objetivo de avaliar a autossabotagem e conhecer a si próprio. Eu sou Richard Stutzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Estamos ao vivo, mais uma edição do Correio Petropolitano Debate no ar. Você pode nos acompanhar também em Teresópolis, Três Rios, Patidalferes, Paraíba do Sul e Nova Friburgo, além dos nossos canais digitais, nosso Facebook, YouTube, TVC Correio da Manhã e o nosso site tvc16.com, que você também confere a nossa programação ao vivo. A gente já vai dar início à nossa entrevista e vamos falar aqui um pouco sobre a autossabotagem, principalmente ligado ao emagrecimento. Para falar sobre esse tema com a gente, temos aqui Fabiana Modzenski, ela que é terapeuta e especialista em sentimentos autossabotadores, e vai explicar um pouco para a gente sobre esse tema. Algo tão importante, né, Fabiana? A gente tem acompanhado aí uma grande pressão até da internet. Uma boa tarde para você e, claro, seja muito bem-vindo. Muito obrigada mesmo pelo convite, é uma honra estar aqui. Adoro essa cidade aqui de Petrópolis, é um prazer sempre subir a serra, né? Realmente, infelizmente, a mídia, né, essa rede social que nós estamos tão conectadas o tempo todo, 24 horas praticamente, porque não sai daqui, né? A gente está numa cobrança muito grande realmente desse emagrecimento, de ter um corpo magro. E com isso, a gente acaba se sabotando em querer sempre ser algo que não é nosso, que não me pertence, né? Aquela coisa do, nossa, Richard é lindo, nossa, elegante, é esbelto. Olha, eu quero o teu corpo igual de Richard. Não, o seu biotipo, o seu corpo, a sua saúde, o seu bem-estar mental não é igual, ele é uma pessoa. Fabiana é uma pessoa, então cada um tem que ter nisso. E aí você começa a se sabotar nesse sentido. Então é muito importante, realmente, a gente parar de ver o outro, sabe? Até porque quando a gente se trata, por exemplo, dessa questão de emagrecimento, a internet traz algo, eu até comento muito rápido, que a gente vê às vezes um Reels, você que está em casa acostumado, a pessoa faz assim e do nada ela está em Paris, por exemplo. E esse processo, em alguns casos, ele é extenso, leva tempo e também exige muita disciplina. Acredito que esse seja um dos pontos mais dificultadores para esse tipo de para as pessoas nesse momento. Disciplina, eu acho que você falou um termo, uma palavra muito, eu acho para tudo na vida, para qualquer coisa, até para ir para Paris, para emagrecer, para estudar, para conseguir um trabalho, uma promoção, você precisa dessa disciplina. E você se auto-sabota por quê? Porque muitas vezes a gente quer o prazer imediato. Nosso cérebro, ele está realmente ligado para nos dar prazer. É o que ele quer fazer com a gente, é gerar prazer. Só que quando a gente tem um objetivo a longo prazo, ele não consegue entender que você vai ter que passar por privações e para ele isso é um sofrimento. E ele jamais quer te dar esse sofrimento. Por isso que eu falo que eu fico brincando que nós temos duas mentes. A mente sabotadora, que é o bichinho negativo que fica aqui, e a mente sábia, que é a mente, você é um ser racional, você pensa, você sabe o que você quer, você cria suas metas com clareza, com objetivo. Então eu sei que eu tenho que fazer hoje aqui
para chegar ali, né? E então é isso. Só que muitas vezes a gente acaba ouvindo o prazer imediato. E aí você acaba realmente se sabotando, porque aí quando você começa a gerar essa dor, essa angústia do não posso fazer agora, mas é lá, mas eu tô aqui incomodada, e aí eu vou falar para o emagrecimento, você acaba fazendo o quê? É um dos pilares negativos, que você come para compensar. Por isso que eu falo, eu fico brincando, eu não falo de emagrecimento. Emagrecimento é a ponta do iceberg. Sim. A gente tem que falar o quê? Tudo que está incomodando aqui, tudo que está confuso aqui fora, para a gente não ter essa coisa do compensar com a comida, com a bebida, com as compras, né? É muito maior, né? A gente se sabota de várias formas, infelizmente. Só para você que está nos acompanhando ter uma ideia, foi divulgado em 2022 um balanço feito pelo Ministério da Saúde que aponta que pelo menos 70 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de distúrbio alimentar, anorexia, bulimia, enfim, são alguns pontos e que geram uma grande, não seria malefício, seria também malefício até para a saúde dessa pessoa, porque a gente sabe que esse público também, na maioria das vezes, são jovens, né? Muito jovens. Porque a gente está porque o que acontece? Nós temos a ideia de, assim, é normal nós querer pertencer. Pertencer é natural do ser humano, pertencer a um clã, uma sociedade, um núcleo. E os jovens, como ainda estão muito nessa coisa de querer formar opinião, de formar o seu caráter, então ela vai começar a pertencer a alguns grupos, alguns clãs. E só que para isso ela começa a se espelhar, né? E infelizmente, volto a dizer que essa rede social, que é muito boa por um lado, mas tem um lado negativo, ele começa a querer ser aquele que está lá. E aí o jovem acaba fazendo realmente loucuras. Eu falo porque eu já fui jovem, eu já fui muito acima do peso, eu já fiz todas as loucuras para poder parecer com fulano da novela, do aplicativo, do app tal, e aí você acaba realmente saindo de todo, aí você entra realmente numa bola de neve, porque se você não perceber, você começa a ter ou a bulimia, a anorexia, que também é uma doença absurda, que aí tem que ter um tratamento realmente com psicólogo, psiquiatra, porque muitas vezes você tem que até tomar remédios, ou então você gera também para a compulsão, né, a compulsão alimentar, por distúrbio, de você também de querer comer, porque também está tendo esse olhar porque a gente foi criado do comer é saudável, do comer para ficar forte, né? Você tem que comer para ficar forte. E aí os jovens começam a ver que as pessoas estão ficando fortes de academia, mas não entendem que aquilo dali é um trabalho diário. Sim. Então você quer ficar forte rápido, aí você come, você toma remédio, você faz loucuras para essa coisa imediata que nunca vai ser imediata. Não é. Entra até num outro ponto que agora me surgiu até a curiosidade, que faz parte, e aí você pode até complementar, quando criança você precisa comer. Você tem que comer, você tem que comer, tem que comer, e você chega no período da juventude... Não, isso aqui faz mal, o hambúrguer faz mal, batata frita faz mal. E para você ter o corpo perfeito, né, como é comentado, né, cintura fina, barriga trincada e olhe lá, tudo isso é cortado. E você tem que entrar realmente numa dieta de salada, proteína e evitar completamente os carboidratos. Isso também, de alguma forma, pode gerar essa autossabotagem, porque a gente vem de um período infantil, em que você tem que comer de tudo, você pode comer tudo, porque você tem que crescer saudável. E logo depois você entra num período que não, isso aqui faz mal, isso aqui faz mal. E aí, como que essa relação, por exemplo, para a pessoa que às vezes realiza essa autossabotagem? Excelente, excelente. Primeiro, eu não sou nutricionista, mas eu gosto muito de dar o exemplo do que a minha nutricionista fala comigo. Quando a gente fala que é proibido, que não pode, e isso já é estudo do cérebro, aí eu volto a dizer, o cérebro não aceita, o cérebro não entende o não. Então, quando você está quando criança e os pais dão todo tipo de alimento, que eu acho que a criança tem que comer realmente, tem que experimentar de tudo, eu acho que isso é bacana, mas não fazer dos processados, do hambúrguer, da batata frita como a coisa principal, mas servir tudo, tanto como legumes, salada, tudo. Quando você chega à maioridade e você começa a falar, não posso,
é proibido, aí, meu amigo, você está falando para o seu cérebro, é para fazer isso. Faça isso. Porque aí você começa, porque quanto mais você pensa, não pense numa maçã vermelha, você pensa na maçã. Automaticamente você pensa na maçã. Você pensa na coisa antes. Então, o que você tem que chegar para o seu cérebro? Eu posso de tudo. Agora, é a frequência com que eu como. É a quantidade que eu como. Eu, Fabiana, eu como doce, eu como batata frita. Agora, eu como todos os dias? Eu como todo final de semana? Qual é a frequência que eu como uma batata frita? Qual é a frequência que eu como... Agora, qual é a frequência que eu como um legume, que eu como uma proteína, uma salada? É isso que eu falo. Então, sempre eu digo, gente, parem de querer fazer dietas, de fazer proibições na vida. Porque quanto mais você proíbe, mais você se sabota, mais você fica angustiada. Porque a gente não engorda, eu fico brincando, claro que é o que a gente come que engorda, mas o que faz a gente comer? É aí que é a autossabotagem. O que me faz ir ali comer a minha angústia, a minha dor? Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, ai, Fabiana, eu tô com uma agonia aqui. Aí o que você faz? Você come para descer. Engolir o sapo? Você come para engolir o sapo. Mas primeiro, já não tem sapo. Segundo, mesmo se tivesse alguma coisa aqui, não vai. É um sentimento, você está brigando com o sentimento. Então, a autossabotagem é essa. Então, quanto mais você se proíbe de alguma coisa, mais você vai gerar uns sentimentos ruins, angústias, aflições, ansiedades, e o cérebro quer te compensar, mais uma vez, para te dar o prazer, e ele sabe que a conexão neural, comer, prazer é imediato, opa, comida. Tô a fim de um docinho, quero comer alguma coisa diferente. Diferente, ou então aquela coisa que tá no armário, que você sabe, eu fico brincando, né? Eu falo assim, sabe aquele pacotinho de biscoito que você comprou sem a menor necessidade e deixou no seu armário? Domingo de tarde ele começa a dançar pra você. Você tá vendo televisão e começa a ficar dançando pra você. Oi, eu tô aqui, uhul! E você não consegue pegar e comer um biscoito. Você pega o pacote e come o pacote todo. Quando você percebe, você nem comeu. Você nem percebeu que comeu. E aí, o que acontece? 5 minutos, 10 minutos depois você está com fome, você nem lembra que você comeu. Sabe? É isso que a gente precisa olhar. Então, não é o proibido, não é para proibir, muito pelo contrário. Mas é para você ter consciência. Aí é que tá. Você precisa saber o que é alimentar o seu corpo e o que é alimentar suas emoções. Aí surge, então, a seguinte pergunta. Que indícios, digamos assim, uma pessoa ela pode notar de que ela está se autossabotando? Existe, na verdade, alguns sinais? Total, porque toda vez que te gera dor, incômodo, angústia, aflição, e aí quando você faz uma situação, um exemplo que eu fico brincando muito, quando você é uma pessoa extremamente controladora, porque existem vários níveis de autossabotagem, quando você é uma pessoa extremamente controladora, aquela pessoa que não consegue delegar, né? Eu vou fazer alguma coisa, não, mas eu tenho que fazer, só eu sei fazer, só do meu jeito. O que você está fazendo? Você está assumindo muitas responsabilidades. Você começa ao quê? A querer ser forte, volta aquele papo da força, ser forte para aguentar tudo aqui fora. Um corpinho magro não combina com ser forte. Inconscientemente, você come, você não consegue delegar, você come, você fica agoniada, angustiada, você come, pois isso te dá prazer, porque eu mereço chegar em casa, é tranquilo, eu mereço, eu trabalhei muito, você não sabe como foi o meu dia, eu estou exausta, então eu vou pedir um fast food, e aí você está cada vez o quê? Se sabotando, e depois que você come, você fala assim, nossa, não era para eu ter feito isso. Tá aí a autossabotagem. Só que não foi o de comer, foi tudo que você fez antes para te gerar essa vontade de comer. Por isso que eu volto a dizer, não é o que você come, é o que você faz que te gera essa vontade de comer. Então podemos dizer também que é importante, né, que a pessoa ela conheça a si própria, a sua rotina, e entenda como que é esse processo para de alguma forma começar a trabalhar isso. Só dessa forma que você consegue emagrecer. De forma, acabando de uma vez por toda com o efeito ioiô. Porque eu vim do engorda e emagrece a minha vida inteira. Eu fui fazer uma bariátrica aos 47 anos e eu sempre falo, de repente, não precisava nem ter passado por ela. Porque esse peso que a Fabiana tem hoje, eu já tive várias vezes. Só que eu voltava a engordar. E aí, o que fazia você voltar a engordar? Por que várias pessoas que fazem bariátrica voltam a engordar?
não é só a quantidade de comida, é isso que eu quero deixar muito claro. É o que você faz com você, que você quer compensar com o alimento. Então, enquanto você não se olhar como ser humano, por isso que eu brinco, volta para casa, volta para sua casa, porque a gente está o tempo todo no externo. Quando você volta, eu começo a olhar a minha vulnerabilidade, eu começo a enxergar o quão feia eu também sou, e eu começo a trabalhar isso, eu começo a parar de compensar no alimento. Porque eu estou trabalhando a causa do meu engordar. Eu estou me conhecendo. É só dessa forma, senão vai ser um eterno, emagrece e engorda. E a gente sabe até que esse processo também leva um tempo, né, Fabiana? E eu queria que você falasse sobre esse processo também, desse período em que a pessoa começa a ter essa reflexão de mudança de atitude, justamente para não causar essa autossabotagem. E há outras coisas que ela pode realizar também para, de alguma forma, compensar esse prazer? Por exemplo, ela pode realizar alguma atividade que ela gosta, por exemplo, ao invés de utilizar a comida? Com certeza. Na minha teoria eu falo muito isso, gente. O que acontece? A comida é a coisa mais rápida. Está na mão, está no armário. Você pede pelo aplicativo. Só que, como a gente vai se distanciando de casa, que eu brinco, o que você fazia quando você era criança que você gostava? Aonde que você foi se perdendo nesse mundo caótico que a gente vive? Cadê a sua essência? Então aí as pessoas falam assim, nossa, eu gostava de pintar, eu fazia artesanato, eu fazia crochê, ponto cruz, eu fazia, sei lá, dança, enfim, eu escrevia. As pessoas vão se perdendo da sua essência. E esse prazer, já percebeu quando você começa a fazer uma coisa que você gosta de verdade? Quando você vai ver assim, nossa, o tempo passou e eu não percebi. É aí que você começa a substituir a comida. Quando você volta para esse prazer. Porque é só isso que o cérebro quer te dar, ele quer te gerar prazer. Então, como na cabeça dele, né, no cérebro, o comer é mais rápido, e ele esqueceu que você pode fazer outras coisas, quando você começa a voltar com esse prazer, Fabiana, eu não tenho nada, nunca gostei de nada, a gente cria. Nós somos seres humanos que a gente pode criar coisas que possam sim nos gerar prazer. Sim. Claro que a atividade física ajuda e muito, ela gera dopamina, diminui cortisol. A meditação gente, a meditação eu acho que assim, é fantástico, porque ela diminui realmente o estresse, porque a ansiedade realmente gera essa vontade, mas é essencial, descubra, lembre o que te dá prazer. E quando a gente fala aqui, como a Fabiana comentou, sobre atividade física, não necessariamente, por exemplo, academia, não. Tá? Porque as pessoas têm muito essa ligação de, para emagrecer, eu vou para academia, né? Eu vou puxar peso, vou correr na esteira. E às vezes é tão contraditório, digamos assim, que você pega o carro para ir para a academia para você andar na esteira. Exato. Então, por exemplo, se você gosta de caminhada, você pode fazer uma caminhada. Se você gosta de algum esporte, por exemplo, eu gosto de vôlei, adoro jogar vôlei. Então, eu posso jogar um vôlei, eu posso jogar futebol, posso praticar corrida, bicicleta, ou seja, não estamos privados somente a um tipo de atividade física, né? É o ideal, na verdade, até que a pessoa escolha aquela que a satisfaça mais, justamente para diminuir esse risco de autossabotagem. Quando você olha, a autossabotagem é muito gozada, assim, eu sempre brinco, bora mexer seu corpinho, eu sempre ponho esse hashtag, quando eu vou para academia. Por quê? Porque a pessoa faz para mim, Fabiana, eu detesto academia, mas ela vai lá e se matricula na academia. É claro que você não vai. Então, peraí, o que você gosta? Caminhar, pular corda, brincar com seus filhos, brincar de queimado, põe uma aula dessas de dança, dentro de casa e dança, tem uma piscina em casa, faz uma hidro, vai andar de bicicleta, vai... Você pode fazer N coisas, mas a pessoa quer a academia para poder dizer, mas eu não gosto, aí você vai sofrendo, vai... Então, por favor, mexer o corpo. Uma pessoa que nunca mexeu o corpo, já acha que vai acordar o dia seguinte, virar atleta. Não vai. Você tem que criar isso em você. E eu fico falando, mexer o corpinho não é para emagrecer, é para você viver de forma saudável. É para você ter uma velhice com mais força. Então, se você acha que é só estética, não é. É muito além. É muito além.
Ah, eu estou isenta de ficar doente porque eu vou na academia? Não, não estou. Mas a probabilidade de eu não mexer o corpinho e ficar doente é muito maior. Entende? Então é isso. Mexa o corpinho para viver, não é para emagrecer. E é um outro ponto interessante também, Fabiana, eu queria até que você falasse para a gente, porque uma pessoa, por exemplo, vai para a academia ou então que quer se tornar uma pessoa do padrão, digamos assim, ela não necessariamente está preocupada com a saúde, seja física ou mental, ela quer realmente somente o corpo, o físico, né? Eu queria que você falasse um pouco desse, para ter o cuidado que é necessário durante esse período também, justamente porque a gente vê os reflexos disso com aplicação, enfim, Sim. Anabolizantes. Foi até enfim, proibido agora, são né? algo que é muito preocupante e as pessoas não sabem o risco que correm ao utilizar esse tipo de produto também, né? Enquanto você estiver olhando a grama do vizinho, enquanto você estiver vendo o palco da outra pessoa, você não está vivendo a sua vida. Então, assim, você está jogando a sua vida fora. Enquanto eu quiser parecer com o outro, ficar com o corpo do outro, treinar para ficar com o corpo do outro, você está jogando a sua vida fora. Porque você não está vendo o mal que você está vendo. Ninguém vê o bastidor, né? Então, assim, porque é muito bonito ver isso aqui, mas ninguém está vendo o que está ali. Né? Então, é esse olhar que eu peço. Pare de querer ficar com o corpo do outro. Você não sabe o que a pessoa está usando. Aí você começa a usar, porque assim, de repente aquela pessoa não usa nada, mas ela tem uma alimentação tão regrada, porque tem pessoas que cozinham para ela, tem toda uma estrutura por trás que você não está vendo. Ela só mostra a academia. Aí você começa a treinar, igual uma maluca ou um maluco, não vai chegar naquele corpo porque você não come igual aquela pessoa, você não tem uma dieta tão rigorosa quanto aquela pessoa, com nutricionista, com personal, com tudo, aí você vai para os remédios. E aí você faz o quê? Você vai morrendo, você vai se matando, porque você está mais uma vez querendo viver uma vida que não é sua. Digamos que, dependendo da situação, até atingir determinado objetivo, pode ser uma autossabotagem? Depende do qual objetivo que você está falando, porque se o meu objetivo é ficar igual a fulano, eu estou me sabotando. Agora, se o meu objetivo é ter esse corpo porque eu quero, aí é bem diferente, é esse olhar que a gente tem que ter, que é seu mesmo, que eu vejo muitas pessoas que querem ter esse corpo, que querem realmente, tem o prazer de fazer os treinos, e isso é bacana, então. Então não é a autossabotagem. A autossabotagem é quando você quer parecer com coisa que não é seu, não funciona e você quer encaixar uma bolinha no quadrado que não vai encaixar. É isso que eu estou querendo. E você vai fazendo, então você tem que parar de querer se encaixar nesse padrão, se você percebe que não é seu. Senão você vai sofrer muito. Agora, a autossabotagem, pelo entendimento aqui da nossa conversa, não está atrelado somente ao emagrecimento, Não, isso pode atrelar a tudo, né? A tudo. Ao trabalho, à vida amorosa, à vida profissional, à vida social. Por quê? Porque você tem os seus sabotadores. Você tem a vítima, aquela pessoa que está o tempo todo, tipo, isso só acontece comigo. O mundo é cruel. Então, assim, você quando vira uma vítima da vida também, você começa a ter um relacionamento ruim, você começa a se afastar das pessoas, ou pior, as pessoas começam a se afastar de você. Porque você não assume sua responsabilidade. O quão você é responsável por estar aonde você está. A culpa é do meu pai, da minha mãe, da minha criação, dos meus amigos, do meu relacionamento. Tá, mas até que ponto você deixou? E tem uma coisa também, o nosso cérebro, ele tem a coisa ele conhece já aquilo dali. Por pior que possa estar aquela situação, aquele emprego, aquela relação, aquela coisa, pode ser até cruel isso. Mas ele fala assim, isso aqui eu conheço, essa dor eu conheço. Se eu sair daqui, eu não sei como é que é, o desconhecido, o cérebro tem medo, porque ele quer gastar pouca energia, entende? Então ele está assim, não, peraí, não, fica aqui você sabe como é que é. Então, por isso que eu falo, aí o cérebro racional tem que assim, não, peraí, calma, eu quero mais para mim, eu quero melhor, eu quero sair desse emprego, eu quero sair de trás dessa máquina, eu quero empreender, por isso assim, então você acaba sabotando quando você acha que você já está velho, quando você não é merecedor, quando você não consegue delegar, quer assumir todas as responsabilidades, quando você é perfeccionista demais, quer fazer tudo no mínimo detalhe, você acaba não entregando, acaba protelando, né, a coisa, porque você não consegue fazer.
Tem aquela pessoa também que é aquela do deixa quieto, não fala para não se aborrecer. Né? Então aí você começa a perder oportunidades, a ter uma voz de comando, a ter uma voz, né, conhecida. Então assim, você se sabota em todos os sentidos da sua vida, em todas as áreas. Agora, é o que eu falo, aonde que você se sabota é onde isso está te prejudicando. Porque se auto-sabotar, todos nós. Mas está me prejudicando aonde? Em que momento? Então eu até hoje me saboto. Só que como eu tenho essa mente do racional, eu já fico assim, isso aqui é sabotagem, pode parar, tu não pensa assim, não é isso que você quer, entende? Então é só a gente ouvir, a gente precisa se ouvir. E volta naquela questão que a gente comentou logo no início, né? De se conhecer justamente para você conseguir identificar esses pontos. Você comentou há pouco agora sobre a questão dos níveis de autossabotagem. Sim. Queria que você falasse quais são esses níveis e o que eles implicam. Sim, são como se fossem vários personagens, né? A gente fica brincando. Então, o que acontece? Cada um deles, eles agem de uma forma. Só que eu fico brincando que todos eles dão as mãos e tem o chefão da gangue, que é o crítico. Sabe aquela pessoa que critica tudo o tempo todo? Nada tá bom. É uma pessoa que critica a circunstância. Nossa, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá bom, isso aqui não é pra mim. Mas por que não é? Porque, de repente, o perfeccionista tá lá. Ah, mas não tá pintado direito, aquilo dali tá estranho. Ah, aquela tabela não tá boa não, critica mesmo, vai lá, critica. E aí você começa a ser aquela pessoa ranzinza, chata, que nem você se aguenta. Já ouviu falar uma pessoa fala assim, nossa, nem eu tô me aguentando hoje. Opa, peraí, o que está acontecendo, sabe? Então, assim, não quer dizer que nós não vamos ter... A gente tem uns dias que a gente não está legal. Claro, nós somos humanos. Mas permanecer nesse ciclo de tudo é energia, Richard, tudo. Por mais sólido que possa ser, tudo vibra. Qual é a energia que eu estou passando para você? Qual é a ressonância que eu quero entrar? Então, assim, é muito além, sabe? O que eu estou querendo passar para o outro? Então, eu estou sendo crítica demais, cruel demais, fazendo, enfim, sendo controladora demais. O que você está fazendo da sua vida? Sabe? É esse olhar que a gente precisa ter. O que eu estou fazendo da minha vida? É isso que eu quero? É nessa posição que eu quero estar? E aí você começa a entender que é muito maior. Você é um ser humano muito incrível para ficar só criticando. Ou seja, a gente tem abordado aqui diversos pontos. Primeiro deles, acho que é o principal, se autoconhecer, Sim. Né? Entender a sua rotina, o seu dia a dia e o motivo pelo qual você está realizando aquela atitude de autossabotagem, seja pelo alimento, enfim, seja por não cumprimento de alguma tarefa, você vai postergando, enfim, isso também de alguma forma é uma autossabotagem. Procrastinação, com certeza. E a gente entra agora num período também que as pessoas, por exemplo, ficaram na pandemia, Sim. Situação às vezes de home office, o dia completamente corrido se torna um dia tecnicamente de aprisionamento em casa. Isso também gerou de alguma forma impacto, até, por exemplo, chegou a aumentar a quantidade de pessoas que te procuraram por conta da autossabotagem? Sim, mas aí é que tá. Eu acho que a pandemia, ela é uma coisa muito pontual, a gente não pode levar isso a isso porque a gente teve muito medo, né? Gerou um medo, gerou uma incerteza muito grande. Então, é quase automático você entrar numa ansiedade, numa depressão. Então, assim, a procura foi muito maior por psicólogos, psiquiatras, porque quando vinham para mim, eu via que realmente já estava uma patologia, não é só o ter engordado. Sim. Sabe? Então, assim, a gente tem que pontuar muito isso, porque quando vira patologia, porque ansiedade, dependendo do nível de ansiedade, você precisa tomar uma medicação. Né? Então, a compulsão, se ela realmente é uma coisa incontrolada, você precisa tomar um remédio. Depressão é doença. Então, assim, quando a pessoa fala, nossa, esse é show, não é. Sabe, a pessoa está com dor. E dor dói, não interessa o tipo de dor, é a sua dor, eu tenho que respeitar. Então, se a gente não conseguir trabalhar isso na terapia, e a pandemia trouxe muito isso, eu acho que a pandemia trouxe os nossos fantasmas, que a gente deixava sempre no dia a dia, na correria, escondidos. Então, na pandemia você teve que se conhecer, você teve que conhecer o seu parceiro, você teve que conhecer seus filhos, você teve que se conhecer.
E aí assusta muito você se conhecer. Mas eu falo, é um caminho também sem volta. Quando você começa o caminho do autoconhecimento, por pior que possa ser no início, porque você descobre que você não é tão bonzinho assim, não é tão perfeito, e que bom, né? Você fala, nossa, que legal, eu estou conhecendo essa pessoa, estou gostando de você, nossa, eu estou aprendendo a me amar. E aí você realmente se transforma, você realmente floresce. Então a pandemia realmente eu acho que foi uma coisa muito pontual e aí a procura foi muito mais para psicólogos e psiquiatras mesmo. Podemos dizer até também que de alguma forma o trabalho multidisciplinar também é importante? Muita coisa. Nossa, é fundamental, fundamental. Porque você começa a ter vários pilares para te ajudar. Com nutricionistas, com terapeutas, com psicólogos, com psiquiatras, dependendo, porque pode entrar com medicamento, com personal. Enfim, eu acho que isso é fundamental. Se a pessoa tiver essa condição, porque nem todos nós, né, temos essa condição, é fundamental. Mas existe uma coisa muito boa também nessas redes sociais. Existem muitos profissionais bons que dão muitas informações que você não precisa pagar um centavo. Você consegue pegar várias dicas, mas é o que eu falo. Penere, né? Dá uma olhada realmente se é aquilo mesmo que a pessoa está dizendo. Não acredita logo no primeiro, não, sabe? Porque é complicado. Tá certo. Fabiana, a gente está aqui chegando ao fim da nossa entrevista. Acho que a gente abordou bastantes pontos interessantes, importantes a respeito sobre esse tema. Alguma outra questão, talvez, que a gente não tenha abordado, que você gostaria de comentar? Eu só gosto de comentar sempre isso para as pessoas. Por favor, volta para sua casa, se conheça. O que você está fazendo no seu dia? Como é que você está se tratando? Porque eu brinco, qual é a sua qualidade? Eu sou uma pessoa amiga, eu sou uma pessoa responsável, eu sou uma pessoa parceira, eu sou bacana, mas você é tudo isso com você? Você é a sua melhor amiga? Você é responsável com o que você quer, com seus objetivos, com as suas metas? É isso que eu falo. Use as suas qualidades com você. Pare de ficar dando para os outros as suas melhores qualidades. Dê para você. Eu acho que é isso que eu gosto sempre de falar. Perfeito. Fabiana, obrigado pelo papo, pela conversa. E, claro, o espaço está aberto aqui, como sempre. Gratidão. Para você que está nos acompanhando, o programa ainda não acabou não, viu? Anotou as dicas, inclusive, aí? Não deixe qualquer coisa de seguir a Fabiana lá nas redes sociais para você também ter aí outros conteúdos relacionados a esse tema. A gente faz um rápido intervalo, volta daqui a pouco para trazer o noticiário para você. Muita informação, o intervalo é rápido, 2 minutos, e a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional.
Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, Comer, meter, fuder. Aê, garanhão, Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta, vamos dar então destaque agora ao nosso noticiário. Antes agradeço, lógico, aqui sempre a sua presença e a sua companhia aqui no Correio Petropolitano Debate. Mas já vamos chamar, na verdade, o nosso repórter Wellington Daniel ao vivo para participar aqui com a gente, para falar a respeito do cancelamento da exposição agropecuária de 2023. Não é isso, Wellington? Uma boa tarde para você. Parece que a Prefeitura fez até um comunicado pelas redes sociais abordando a questão. Há um motivo desse cancelamento? Oi, Richard. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão em casa. Uma péssima notícia, né, para quem esperava aí os shows, principalmente o 1º de maio, que era aquele show gratuito que tinha. Já é o terceiro ano, né, sem a exposição agropecuária, desde a pandemia que ela não tem sido realizada, e a Prefeitura informou que essa decisão se deu porque eles entendem que nesse momento a prioridade é a recuperação da cidade. Eles divulgaram nesse comunicado, como você falou, pelas redes sociais, também para a gente aqui da imprensa, porque começaram a circular nas redes sociais algumas informações, até porque o parque de diversões já está montado em Itaipava, então o pessoal achou que também teriam shows. Mas a Prefeitura, então, acaba de confirmar que nesse ano não terá exposição agropecuária. Então, aqueles shows, né, com grandes nomes da música que a gente estava acostumado até 2019, infelizmente, nesse ano ainda não vai ser possível. A gente tem acompanhado aí, e é importante até ressaltar, né, Wellington, para que as pessoas não façam esse compartilhamento de que haverá a exposição esse ano. Tudo bem, o parque está lá, até porque isso é uma informação falsa, né? É importante a gente salientar isso aqui para quem nos acompanha, porque realmente
se não vai ter, tem que compartilhar que não vai ter, né? Exatamente, Richard. Até também uma preocupação com golpe, né? Porque se a pessoa compartilha uma informação falsa, pode ser que nisso também venha uma suposta cobrança de um ingresso falso também. Então é muito importante que a população fique atenta realmente aos canais confiáveis de informação para evitar golpes e evitar cair aí nessas fake news, porque a gente está vendo também nessa questão das escolas, como que isso realmente tem sido um mal desse tempo, né? Com certeza, Wellington. Muito obrigado pelas suas informações. Vamos ver se em 2024, então, a gente possa ter aí o retorno da exposição agropecuária aqui na cidade. Tomara, Rich. A gente está esperando pelo show gratuito aí do 1º de maio novamente. Um abraço, boa tarde para você, para todos de casa. Obrigado mais uma vez, Wellington. Bom trabalho para você. Tá aí, né? A exposição esse ano não vai ser realizada. Motivos aí da prefeitura seria então aí, né, a preocupação principalmente com a retomada da cidade por conta das tragédias registradas ano passado, em fevereiro e março, e torcemos então aí para que realmente esse motivo seja válido e que essas ações sejam tomadas da maneira adequada. A gente sabe que muitos locais ainda passam por dificuldades, ainda apresentam um cenário muito similar ao do ano passado após as tragédias. É preciso ter um olhar mais atento, cauteloso realmente com esse tema. A gente espera que essa justificativa seja feita realmente não só na palavra, mas com as obras, com as intervenções aqui na cidade. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, assinou na última terça-feira o edital de chamamento público para ampliar o programa de segurança nas escolas. A medida já havia sido anunciada na semana passada após o ataque ocorrido em uma creche em Blumenau, em Santa Catarina. Ao todo serão investidos 150 milhões de reais com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. As secretarias de segurança de Estado e municípios ou equivalentes poderão apresentar projetos em 6 diferentes áreas temáticas. O limite mínimo das propostas a serem apresentadas é de 100 mil e o máximo de 1 milhão de reais para órgãos municipais e de 500 mil a 3 milhões de reais para estados e o Distrito Federal. Os recursos poderão ser aplicados, por exemplo, em projetos de expansão das rondas escolares realizadas pela Polícia Militar ou guardas municipais, cursos de capacitação para profissionais da área de segurança e cursos que completem o acolhimento, a escuta ativa e o encaminhamento para a rede de proteção às crianças e adolescentes. O edital também permite a ação de pesquisa e diagnóstico na prevenção e segurança no ambiente escolar, aprimoramento da investigação cibernética e a criação de observatórios sobre violência nas escolas. Os entes federativos que aderirem ao programa deverão compartilhar e integrar seus bancos de dados sobre violência escolar com o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o SINESP. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também informou que a pasta prepara a publicação de uma portaria que trata sobre responsabilidades e obrigações das plataformas, dos meios de comunicação eletrônica, dos provedores de conteúdos de terceiros sobre moderação ativa para conteúdos violentos na internet e outros meios. Infelizmente, a gente só está vendo essa medida ser tomada agora, né? A gente já acompanhou tantos outros situações como a que aconteceu em Santa Catarina, em São Paulo, alguns anos atrás, em Suzano, por exemplo, e nenhuma medida como essa foi adotada, o que leva aí a outros casos como esse, infelizmente. Vamos falar sobre economia, porque em janeiro o volume de vendas do comércio varejista nacional subiu 3,8%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e nós vamos acompanhar a análise do Cristiano Santos a respeito do índice registrado. A pesquisa mensal do comércio, na sua passagem de dezembro de 2022 para janeiro de 2023, teve alta de 3,8%. Esse resultado é o primeiro de alta efetiva desde setembro de 2022, quando foi a 1,1% de crescimento, e é o maior desde julho de 2022, quando registrou 3,9% de crescimento. Em termos setoriais,
7 das 8 atividades pesquisadas pelo IBGE para o comércio varejista tiveram alta, cujas principais foram a de tecidos, vestuário e calçados, com 27,9% de crescimento, e também de equipamentos e material para escritório, com 7,4% de crescimento nessa passagem de dezembro de 22 para janeiro de 23. As demais atividades que tiveram crescimento foram a de hiper e supermercados, com 2,3%, outros artigos de uso pessoal e doméstico, com 2,0%, combustíveis e lubrificantes com 1,5%, móveis e eletrodomésticos com 1,3% e livros, jornais e revista com 0,6% de alta com relação a dezembro de 22. A única atividade do varejo a registrar queda nessa passagem de dezembro para janeiro foi a de artigos farmacêuticos médicos, ortopédicos e de perfumaria, que teve um resultado negativo em 1,2%. Na comparação interanual, ou seja, do mês de referência com o mesmo mês do ano anterior, o resultado para janeiro de 23 foi de crescimento de 2,6%. E, assim como o resultado da margem, 7 das 8 atividades acompanharam esse crescimento. Combustíveis e lubrificantes teve alta de 26,7% nessa comparação interanual, livros, jornais, revistas e papelaria 15,2%, equipamentos e material para escritório 14,8%, móveis e eletrodomésticos 3,4%, tecidos, vestuário e calçados 2,3% e hiper e supermercados 2,2% de crescimento na comparação de janeiro de 23 com janeiro de 22. O setor farmacêutico também, como na margem, teve um resultado negativo de 7,6%, assim como outros artigos de uso pessoal e doméstico, que teve um resultado de 6,5% de queda nessa comparação entre os janeiros. Falando de varejo ampliado, existem duas atividades adicionais que compõem esse indicador para o caso da margem. O varejo ampliado teve um resultado de 0,2% nessa passagem de dezembro para janeiro. Veículos, motos, partes e peças, um dos componentes, teve uma variação de menos 0,2%, e material de construção com 2,9%. Na comparação interanual, o varejo ampliado teve um resultado de 0,5%, sendo que veículos e motos, partes e peças teve um crescimento de 4,4%, material de construção de 1,1%, e adicionalmente a essas duas temos agora a atividade de atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo, que teve uma variação na comparação interanual de 0,9% negativo. A gente acompanhando então aí o cenário econômico do país, trazendo aí as vendas do varejo. A gente trouxe ontem também o IPCA e o INPC, né, que são aí que medem a inflação oficial do país, que inclusive registraram alta de 0,71%. A Polícia Federal, em parceria com a Controladoria Geral da União, a CGU, deflagrou nessa quarta-feira a Operação Falsa Tutela. A ação apura fraudes praticadas entre 2017 e 2021 por meio de recompras indevidas de títulos públicos oriundos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. De acordo com a corporação, 77 policiais federais cumprem 20 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em 7 estados, são eles Goiás, Mato Grosso, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também na Bahia. Também foi expedida ordem e bloqueio de bens no valor de R$ 21.282.729. As investigações identificaram a participação de ex-servidores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que, em contrapartida aos recebimentos de vantagens indevidas, procediam com o cadastramento de liminares falsas em favor de instituições de ensino superior que
que não possuíam certidão negativa de débitos ou ordens judiciais que lhes permitissem a recompra dos títulos. Ainda de acordo com a Polícia Federal, também há indícios de atuação de membros de escritórios especializados em direito educacional. Os advogados representantes de mantedoras beneficiadas pelas fraudes atuavam junto aos servidores do FNDE para possibilitar a reativação ou liberação indevida de processos de compra de certificados do Tesouro Nacional. Nós abordamos aqui a questão da economia e o Sindicato de Bares e Restaurantes apontou que o setor registrou o crescimento de 12,95% no faturamento em janeiro deste ano, ultrapassando inclusive indicadores do período anterior à pandemia. De acordo com dados do Sindicato de Bares e Restaurantes Sindrio, o faturamento do segmento no estado do Rio de Janeiro cresceu 14,4% em 2022, na comparação com 2021. Passou de 10,8 bilhões de reais para 12,3 bilhões. O resultado positivo é consequência de incentivos fiscais a bares e lanchonetes e estabelecimentos similares, concedidos por lei sancionada pelo governador Cláudio Castro em 2021, estabelecendo a alíquota de ICMS de 3% no fornecimento ou na saída de refeições e de 4% para as demais operações. De acordo com o Sindrio, o setor segue com resultados positivos, registrando em janeiro alta de 12,95% em comparação com dezembro de 2022, ultrapassando os indicadores de fevereiro de 2020, período anterior à pandemia. O setor é responsável por empregar mais de 170 mil pessoas. Para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, a redução da alíquota alinhada a linhas de crédito da Agência Estadual de Fomento, a AGRIO, foi essencial para a retomada do setor. O sorteio das 6 dezenas do concurso 2.582 da Mega Sena será realizado às 8 horas da noite pelo horário de Brasília, nesta quarta-feira, com transmissão ao vivo pelos canais da Caixa no YouTube e também no Facebook. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, nas lojas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com 6 dezenas marcadas, custa R$ 4,50. De acordo com a Caixa, caso o ganhador acerte o prêmio principal e aplique todo o valor aplicado na poupança, vai receber um rendimento de R$ 21 mil no primeiro mês. A partir, inclusive, do fim de abril, os preços das apostas lotéricas ficarão 50 centavos mais caros. Segundo a Caixa Econômica Federal, o reajuste será feito após mais de 3 anos sem a alta dos preços. 2 modalidades terão aumento no início do próximo mês. Para a Mega Sena, Loto Fácil, a Quina e a Lotomania, os novos preços valerão a partir do dia 30 de abril. Para o Time Mania e o Dia da Sorte, o aumento entrará em vigor a partir do dia 3 de maio. A Caixa explicou que o reajuste foi necessário para repor a inflação acumulada desde novembro de 2019, quando ocorreu o último reajuste. O governador Cláudio Castro participou da abertura da 13ª edição da ALAAD. O evento, que é o maior da América Latina, traz os lançamentos de tecnologia, armamento e defesa para as forças de segurança. Reunindo 364 expositores de 44 países, as polícias civil, militar e o Corpo de Bombeiros participaram da feira com estandes, destacando as novidades no trabalho das corporações. A realização da convenção retorna ao Estado depois de 4 anos. Um Estado que não investe em segurança pública, não investe em defesa, com certeza esse Estado não será um Estado desenvolvido. Construímos o maior centro de treinamento policial da América Latina, construímos um prédio inteiro para inteligência e investigação da Polícia Civil. No Corpo de Bombeiros, adquirimos tudo que é de mais moderno no mundo inteiro, no combate a incêndio, combate a tragédias. Na Polícia Militar, fizemos a aquisição de mais de 21 mil câmeras corporais. Agora estamos adquirindo drones, câmeras para as viaturas, armamentos, coletes. Então, ter a ALAAD aqui, falar de tecnologia, falar de defesa, falar de segurança pública, é falar do que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro.
Tá aí, né? A gente sabe que realmente segurança é muito importante e a tecnologia hoje pode auxiliar na atuação, seja da Polícia Civil, Militar ou até também do Corpo de Bombeiros. Mas vamos falar sobre oportunidades, porque o Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis disponibiliza 29 oportunidades nessa semana. As inscrições devem ser feitas pela internet. A Prefeitura de Petrópolis está oferecendo em seu balcão de empregos na internet 29 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. Até a próxima sexta-feira, dia 14. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Assistência Social por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Então não deixe de manter o seu currículo em dia e atualizado além do seu cadastro. As vagas são atualizadas semanalmente também e há vagas para todas as oportunidades, seja em ensino médio, ensino técnico, ensino superior, enfim. Não deixe de acessar lá então a lista para você conferir as oportunidades desta semana. A subida da Serra de Petrópolis vai ser totalmente interditada na madrugada desta quinta-feira, 13, para a retirada de um caminhão-tanque que tombou na tarde de ontem, terça-feira, e no momento o trecho do quilômetro 96, sentido Juiz de Fora, da BR-040, permanece em meia pista. De acordo com a Concera, concessionária responsável pelo trecho da rodovia, o caminhão carregava 20 toneladas de GLP. A transportadora responsável pelo veículo acidentado não conseguiu concluir o transbordo da carga durante a madrugada de quarta-feira, e o que vai exigir então uma nova operação na madrugada dessa quinta. Até o momento a Concera ainda não divulgou o horário da interdição. Então, se você vai pegar a BR nessa quinta-feira, se programa, saia antes ou então reagende a sua viagem para você não passar por nenhuma complicação durante esse período, viu? Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate dessa quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia de sempre. Amanhã nosso encontro marcado, 13h ao vivo. E é claro, você é nosso convidado mais que especial. Até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Para ter mais qualidade de vida,